aonde ele tinha de costume estar. Já aprendemos que Jesus, aonde ele chegava, ele tinha algo a realizar. O algo que ele tinha a realizar era cura, era milagre, era libertação e restauração, e também ressuscitar aquele que já não tinha mais vida. A Bíblia diz que agora Jesus, ele está em um cenário, em uma sinagoga. Sinagoga significa comunidade judaica, aonde os cultos eram diferentes dos cultos atuais a qual estamos, porque a comunidade judaica, ela não tinha doutrina, ela não tinha um segmento a se fazer acerca da palavra, o que a palavra revelava, o que a mensagem revelava. As mensagens que eram tragas dentro da comunidade judaica não era a mesma mensagem que Cristo pregava quando se tratava da porta estreita. A mensagem era uma mensagem de portas abertas. A Bíblia diz que Jesus está na comunidade judaica. Ele começa agora a observar o povo, mas a palavra também vai dizer que tem um homem, que esse homem, a Bíblia não fala, não revela o seu nome, não revela a tua cor, não revela a tua posição financeira, não revela a forma de que ele vivia, mas a Bíblia fala que ele tinha a mão direita mirrada. A Bíblia diz que quando ele agora está no templo, mas antes dele entrar dentro da comunidade judaica, dentro da sinagoga, ele tem que chegar até um determinado lugar, ou seja, na secretaria da comunidade, da sinagoga, e procurar ver se tinha espaço para que ele pudesse entrar, para assistir a palestra, para ver a mensagem, para aprender da palavra. Mas a Bíblia também vai dizer que quando ele vai, ele não sabe quem é o pregador, porque não importava quem ia trazer o estudo, para eles não interessava quem ia trazer a mensagem, simplesmente eles iam para aprender da palavra. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele vai para aprender da palavra, para participar do culto, ele tem que se adaptar ao momento, porque ele tinha a mão direita mirrada, ele tinha uma doença, ele tinha uma sequela, e todos aqueles que tinham uma deficiência no teu corpo, ninguém queria estar perto. É como a mensagem da qual o pastor Joel acabou de deixar para o nosso entendimento. Ninguém queria estar perto de alguém que tinha uma deficiência, porque eles diziam que era pecado. Pecado ter uma deficiência, pecado ser cego, pecado era ter lepra. A Bíblia vai dizer que ninguém queria estar perto, então era um descarte da sociedade. Mas para ele entrar no templo, ele tinha que adaptar aos critérios do templo. E qual era o critério do templo, meu presbítero? O critério do templo era, para entrar, você tem que adaptar aos critérios da casa. E o critério da casa para o deficiente não pode levantar a mão, não pode ficar em pé e também não pode falar. Esse era o critério que ele tinha que se adaptar. Aí ele perguntava, e aí você adapta ao critério? Você vai respeitar a norma da casa? A Bíblia vai dizer que eles, se quisessem entrar, ele tinha que adaptar, então ele tinha que dizer, eu aceito. Ele colocava o nome na lista, então a vaga estava preenchida. Eram poucas vagas para quem tinha uma deficiência. A Bíblia não fala a quantidade, mas eu fui procurar entender que a quantidade era 3 oportunidades para entrar para dentro do templo. Mas a Bíblia não fala as outras pessoas que ali estavam dentro da sinagoga, mas fala de um homem
que tinha a mão direita mirrada. A Bíblia diz que o pregador, ele não tem nome estampado em outdoor. A Bíblia diz que o pregador não tem foto estampada em cartaz. A Bíblia diz que o pregador não tem status e nem curtida e nem like. A Bíblia diz que o pregador, ele não tem um seguidor de internet. A Bíblia diz que o pregador, ele não usa microfone para pregar, mas a autoridade dele é notória, e aonde ele chega, milagre tem que acontecer. A Bíblia vai dizer que quanto mais Jesus pregava, mais milagre acontecia. Mas na sinagoga não foi nada programado, simplesmente Jesus foi para ensinar, mas Jesus já sabia que ele tinha um milagre a operar. E quando agora começa o culto na sinagoga, o culto de ensino, glória a Deus, eu aprendo que Jesus vai começar a aplicar a tua mensagem. O verbo que se fez carne agora desce para pregar a palavra. A palavra está sendo pregada através do verbo vivo que desceu do céu. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a anunciar, ele está observando e vai ver que lá está sentado um homem que está guardando a tua mão, porque ele tinha vergonha da sua deficiência. Ele tinha vergonha, pastor, da sua deficiência, e a mão direita estava guardada. A Bíblia vai dizer que quanto mais ele vai observando, ele está olhando e está vendo que aquele homem precisava de uma cura, para que ele pudesse ser respeitado perante a sociedade. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a pregar, e quando ele começa a pregar, ele aponta o dedo para aquele homem, ele aponta o dedo, mas a Bíblia também diz que quanto mais ele aponta o dedo, a Bíblia vai ser bem clara. E eu fui procurar entender, pastor Joelson, o porquê que aquele homem estava lá no final. A Bíblia não fala, mas se você for estudar, você vai ter a mesma noção que eu tive. A Bíblia nos ensina muita coisa, irmão. A Bíblia nos ensina muita coisa para que nós possamos aprender e adquirir para aplicar no nosso dia a dia. E quando eles sentaram lá no final, eles tinham que ser o último a entrar e também o último a sair. E se alguém levantasse a mão dos deficientes, o diácono na porta botava para sentar. E se insistir, eles botavam para sentar mais uma vez. Se insistisse mais uma vez, botava para o lado de fora, porque estava perturbando o culto. Oh, aleluia! O que me chama a atenção é que quando Jesus aponta, Deus te poderia glorificar, que tinha fileiras de cadeira. Glória a Deus. E por ser de uma comunidade judaica, a primeira e a segunda fileira de cadeira era o povo de Hillel, que ali estava sentado. Quem era o povo de Hillel? Era os talmidim. Quem eram os talmidim? Discípulos de Hillel, sentados para aprender. Terceira e quarta fileira de cadeira era o povo de Gamaliel, assentado aprendendo uma palestra. Os discípulos de Gamaliel. A sexta em diante eram os empresários da casa, que ali estava aprendendo da palavra. E também tinha os de classe social financeira menor. E a última fileira era do deficiente. Jesus aponta o dedo e eles levantam a mão. Aleluia. Porque só quem poderia falar era glória a Deus. Aleluia, aleluia. o povo de Hillel e Gamaliel e os empresários da casa. Deus de maravilhas. Aleluia. Jesus aponta o dedo, eles vão levantar a mão. Jesus olhando para ele: não, não é você não. Aí Jesus aponta de novo, eles vão levantar a mão. É eu. Jesus dizendo: não, não é você não, assenta. Não é a tua hora não. Não é a tua vez hoje. Você já teve a tua oportunidade lá atrás.
Mas hoje eu vinha para fazer um milagre. Jesus aponta o dedo novamente e aponta para aquele homem que está lá na porta. Ali ele se coloca de pé e quebra o primeiro protocolo, porque o primeiro protocolo era: não se levanta, não pode ficar em pé. Meu Deus, Senhor, ele se levanta. Deus de poder e glória. Quem sabe o diabo agora está na porta hoje com vontade de pegar aquele homem e fazer sentar. Meu Deus. Jesus dá uma autoridade, levanta. Aleluia. E eu aprendo, quando Jesus dá uma autoridade para levantar, é porque ele quer falar. É por isso que Jesus, que Deus, ele fala: Jeremias, se põe em pé. Sabe por que Deus fala com Jeremias: se põe em pé? Porque primeiro ele quer um posicionamento. Primeiro ele quer um posicionamento. Primeiro se posicionamos, mas depois ouvir Deus falar conosco. Glória a Deus. Mas peraí, o homem se levanta e ele é um homem que está com a mão virada. Mas Deus fala com Jeremias: Jeremias, se põe de pé. Agora Deus está falando com o profeta: se põe de pé, profeta. Eu não falo com quem está prostrado, não. Eu não falo com quem está de qualquer maneira. Aleluia a Deus. Quem está de qualquer forma. A Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo de número 6. Quando, capítulo número 3 em diante, quando Samuel, ele está sentado, ele está aos pés de Eli, para aprender sobre os costumes sacerdotais. A palavra nos revela que o povo já se acostumou de Deus não falar e vai ficar de qualquer forma. A Bíblia, pastor, vai dizer que quando Samuel está, o povo já estava acostumado a não ouvir mais a voz de Deus. Glória a Deus. Aí Samuel está lá dentro, aprendendo a arte sacerdotal. Mas Deus, aleluia. você foi gerado para Aleluia, ser aleluia. Aí Deus vai lá e fala: Samuel, Deus, eis-me aqui. se decanta, aleluia. Samuel, vai dormir, não vou te chamar não. Ó, Samuel escuta a voz de Deus. Deus de maravilha, aleluia. Há muito tempo sem ouvir a voz de Deus, fala: não estou te chamando. Meu A Deus, aleluia. Bíblia diz que ele está dormindo no lugar dos costumes. Deus de maravilhas, E aleluia. quando ele está dormindo no lugar de costume, na segunda vez, ele vai escutar. Samuel vai escutar: Samuel, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Mas Samuel vai dormir, não estou te chamando não. Mas espera aí. Deus de poder, aleluia. E você vai falar: fala. Deus de canto, aramanai, de canto e de canto, arafá. Samuel, Ai, ai, se derra, Deus, se decanta, arabá, se decanta, já não arabá. conhecia mais a voz de Deus. E decanta, arabá, E a Bíblia vai dizer que quando chama de novo, ele fala: eis-me aqui. Fala, porque o meu servo ouve. Sobre que dia? Samuel, eu tenho um recado. E o recado que eu tenho para você é: anuncia que Ofni e Finé vai morrer. Eu vou matar os dois. Deus, Vai ser no mesmo dia. Você sabe a história, morreu. Mas só que o texto vai dizer que agora em Jeremias, Deus fala: Jeremias, capítulo 18, se põe de pé. Quando agora desce a casa do livro. Porque eu vou fazer você ouvir as suas palavras. Olha que diferença. Para que Deus fale contigo, você tem que se colocar de pé. Aleluia. Mas para que venha a revelação, você tem que descer. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem muita gente que fala que descer na olaria. Deus de poder, aleluia. Descer para escutar
posicionar de pé. Qual é a sua luta que está fazendo você se prostrar? Qual é a sua perseguição? Qual é a perseguição que está levantando contra a tua vida, que está fazendo você se prostrar, se parar? E quando Deus está dizendo se põe de pé, se posiciona, vai para o campo de batalha. Deus de poder e glória. Aleluia. Dentro daquela sinagoga, ele se coloca de pé. Primeiro protocolo. Jesus quebra a ética do local. Aleluia. Qual é? Não fique em pé. Meu Deus. Ele ficou em pé. Segundo critério, não vem para o meio. Jesus olha para ele, ô cidadão, vem para o meio, vem. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Por que Jesus chama ele para o meio? Deus de poder e glória. Aleluia. Jesus não poderia curar lá no fundo? Tem coisa que Deus vai revelar no meio. Aleluia. Tem coisa que Deus vai revelar no meio. Não é assim. Não é na ponta direita, não é na ponta esquerda, não é atrás, é no meio. Aleluia. Aleluia, Jesus. Missionário, Jesus está no culto da casa. Aí vem 4 missionários lá fora, carregando um paralítico, segurando aquele paralítico. Mas quando ele chega na porta, não dá para entrar. Chega na janela, não dá para entrar. Porque a multidão apertava. Aleluia. Mas só que tem um crente no meio deles que vai olhar e vai ver que Jesus está sozinho no meio. Deus tremendo. Aí eles Aleluia. olha para o teto e fala: se na porta a gente não entra, se na janela a gente também não entra, vamos subir para o telhado. Deus tremendo. Aleluia. Para subir para o telhado, eles sobem. Quando eles vão subir para o telhado, agora eles veem a necessidade de descer o paralítico. Agora a responsabilidade não está com o paralítico, Aleluia. da cura, de receber a cura. A responsabilidade está com os missionários. Aleluia. A Bíblia não fala o nome dos missionários. A Bíblia não fala se são quadrangulares, se são batistas, se são presbiterianos. Aleluia. A Bíblia não fala se são pentecostal, se são luz. A Bíblia não fala se é Jerusalém. A Bíblia não fala se é de Pampa, se é de Vitória, se é de Vila Velha, se é de Serra. A Bíblia não fala se é do Rio de Janeiro, mas a Bíblia fala que era um paralítico sendo conduzido por 4 missionários. A Bíblia não fala se é preto, se é branco, se é louro, se é verde. A Bíblia não fala se tem olho preto, se tem olho azul. A Bíblia não fala se o nome do missionário é Juan, é Joelson. A Bíblia não fala se é Neide. A Bíblia não fala o nome do missionário, mas a Bíblia fala que para eles receber a vitória, eles tinham que subir no telhado. Mas quando agora o profeta eles estão no telhado, eles têm que se abaixar. Tem um momento da tua vida que você vai ter que se ajoelhar para que Deus tenha que fazer algo. Mas a posição agora de receber o milagre é tira o que te pega da tua frente para tu enxergar a glória de Deus que vai ser derramada sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eles estão em cima do telhado. Jesus está embaixo. Aleluia. Eles estão aonde? Aleluia. Aleluia. Eles estão aonde? Em cima do telhado. Jesus está onde? Para eles ver Jesus, eles têm que fazer o quê? Se abaixar. E tirar a telha. Deus. Faz esse posicionamento aqui de joelhos. Não precisa ajoelhar, não. Faz esse posicionamento assim. Aleluia. Tira o Aleluia. telhado. Joga para trás. Tira o telhado. Joga para trás. No mundo espiritual. O telhado aqui primeiro. Deus de maravilhas. O Aleluia. telhado aqui é um presente. Mas só que, pastor, que quando eles começam a tirar telhados, eles vão ver o brilho de quem está embaixo. Deus de poder e glória. Quando você desce e tira o telhado, você vê a glória. O que te impede de você tirar o telhado?
que te atrapalha de ver a glória. Começa a tirar o telhado, porque quanto mais você tira, e o telhado, se o telhado é impedimento, quanto mais você tira, mais a glória aparece. Mais a glória aparece. Vou falar esse lado para você entender. O que te impede é a família, problema na família. Deixa o problema para lá. Resolve o problema na oração. Tira esse telhado que te impede. Glória, porque o leão da Galileia vai te revelar a glória dele sobre esse problema. Glória a Deus. Deus de maravilhas. Aí eles olham Jesus. Jesus. Ó, o povo está na porta, está na janela. Deus. Mas Jesus está no meio sozinho. Desce para aí. Aí Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, perdoados são os meus pecados. Aleluia. Mas para que ele pudesse receber a vitória, Aleluia. o impedimento Aleluia. teve que ser tirado por. Sim. Vai ficar por baixo até quando? Jesus não me ama, Meu Deus. Vai ficar por baixo até quando? Deus Eu não entendi a tremendo. mensagem da dona Vem cá. Daqui é só um aquecimento. A Bíblia diz que quando aquele homem da mão errada está lá, Jesus fala: vem comer. Jesus já está deixando uma mensagem bem clara e algo positiva para mim e para você. Tem coisa que ele vai revelar no meio. glória a Deus. Aleluia. Esse negócio de ficar querendo se esconder pelas beiradas, não, é no meio. Esse negócio de querer fugir, não, hoje não, eu não vou não. É pro meio, é no meio. Jesus está chamando, vem pro meio. Glória a Deus. Profeta, Deus falou assim: ô Samuel, pega meu chifre de azeite e vai no chifre para o rei. Senhor, não posso, vão me matar. Samuel, vem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem foi vai ou vem? Vem. Por que a mensagem foi vem? Você vai atrás e ele vai na frente. Glória. Pastor Joel pegou. Eu vou falar de novo. Vem. Glória. Só que fala vem é porque é aquele que está te convidando para ir com ele. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Ele já está te dizendo: você não vai sozinho, vem. Senhor. Vem. Vem. Você não está sozinho, vem. Você não morre sozinho, vem. Jesus já está dizendo, vem. É por isso que Jesus falou para aquele homem: vem para o meio. Aí ele vai para o meio. Aleluia. Sabe, o diabo está lá na porta, doido para pegar aquele homem e lançar lá fora. Perturbador de culto. Aí ele vai, chega no meio. Mas a Bíblia vai dizer que ao levantar, estende a mão esquerda e a direita está guardada. Espera aí, por que ele levantou a mão esquerda? Em uma sala de aula, para você pedir a oportunidade de falar algo, quando o professor está explicando, você levanta qual a mão? A esquerda? A direita. Até quem é canhoto levanta a mão direita. Sinal de costume. Aquele homem levantou a esquerda. Jesus respeitou o direito dele, mas chamou para o meio. Ele está no meio. Aí Jesus, olhando para aquele povo, vai dizer: ô cidadão, é lícito matar ou curar, sabe? Mas mais o homem que ovelha. Aí Jesus olhando para ele, fala bem assim:
Ele tira a mão e levanta. E a mão ficou sã. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Pelo amor Aleluia. de Deus. Aleluia. Jesus conhecia aquele homem? Hã? Jesus sabia o nome dele? Sabia o endereço? Tinha horário marcado por ele no culto. Aleluia. Mas Jesus sabia aonde estava o defeito dele. Aleluia. Olha para quem está mais perto de você. Aleluia. Olha para quem está mais perto de você. Fala assim: não precisa falar para mim Precisa falar para o teu mim. defeito. Jesus sabe. Jesus sabe. Ele conhece a tua deficiência. Aleluia. E hoje Ele te chama para ficar em pé. Deus, te amo. Vim para o meio e te pergunta. Muitos querem te matar. Muitos querem te açoitar. Muitos querem te humilhar. Muitos falam palavras ofensivas. Muitos querem fechar a obra da tua vida. Mas o Senhor pergunta: é lícito matar ou curar? Jesus já está deixando uma pergunta para mim e para você: é que tu quer morrer ou você quer ser curada? Ou você quer ser curado? Se tu quer cura, vem pro meio da exaltação de Deus. Te amo, Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele homem teve a tua mão curada. O culto era de ensino. O culto não era um culto de libertação. O culto não era um culto voltado para a cura. Mas aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Deus de poder e glória. Aleluia. Aleluia. Era voltado a um público que ao mesmo tempo que adorava, sair dali e festejar. Comunidade judaica é o mesmo povo que aprendia ali, mas ao mesmo tempo era um povo que levantava pedras para açoitar, matar. Mas Jesus entrou no mundo por causa de mim. Aleluia. Escolha Deus. Por causa de mim. Jesus entrou no culto. Aleluia. Escolha Agora imagina Deus. Jesus entrando num culto como esse, aonde tem glória, aonde tem presença, aonde tem um coração aquebrantado, aonde tem uma alma ferida, aonde precisa alguém reconhecer Ele como verdadeiro único Salvador. Imagina o que Jesus não faz. Aleluia. Escolha Deus. Ai, Suramandarás, Relébia da Bacia. Aleluia. 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 Escolha Deus. Aleluia. Aquele homem recebeu a vitória. Mas entenda comigo. Deus, que maravilha. Os fariseus estavam lá dentro, doido para achar uma brecha para matar Jesus, Meu Deus. Aleluia. doido para achar uma brechinha sequer para acabar com o ministério de Jesus. Aleluia. Mas olhando Jesus para aquele povo, ele achou justo e se colocou no direito de morrer por uma vida. Aleluia. Agora imagina Calvário, ele olhando para mim e dizendo: eu vou morrer por causa desse negro. Ele vai dar fruto. Te amo, Eu vou morrer por causa dos meus pastores. Vou dar fruto. Vale a pena. glória a Deus. Eu vou morrer por causa do sonoplasta. Vai dar lucro. Vai valer a pena. Eu vou morrer por causa da minha noiva, do cordeiro. Glória a Deus. Vai valer a pena. Te amo, Senhor. Enquanto
enquanto o povo queria acusar Jesus, matar Jesus, Jesus estava vendo que tinha alguém precisando de um milagre. Aleluia. Feche os teus olhos. Qual é o teu milagre? Meu Deus. O que você quer de Deus? Aleluia. Fala em pensamento, declara, revela a tua deficiência para o Senhor. Meu Deus, te amo, Não Senhor. precisa falar em alto bom som para mim, não. Eu não quero saber da tua deficiência, do que você está vivendo. Quem tem que saber é quem pode resolver o teu problema. Glória a Deus. Qual é o teu problema? O que você precisa de que Jesus veio fazer? É cura. Ele vai te dar cura. É libertação, ele vai te dar libertação. É restauração, ele vai te dar restauração. É uma porta de emprego, ele vai te dar uma porta de emprego. Mas cuidado com o que você vai pedir. Deus tremendo, aleluia. Servimos um Deus que pega quem não é e faz alguém. Servimos um Jesus Oh, glória a Deus. que vai lá, vai no funk, que vai no boteco, que vai no prostíbulo, que vai no pagode, que vai na roda de samba, vai no terreiro de candomblé, no banda de banda, que vai na boca de fogo e faz alguma coisa na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Te amo, Senhor. Jesus, ele só vai atrás dos desacreditados. Deus de maravilha. Você acha que alguém acredita em você? Você acha que alguém acredita? Isaías fala que deu crédito para a nossa pregação. Meu Deus. E aqui se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas também fala capítulo 60. Deus tremendo, aleluia. Mas o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas. E anunciar o aceitável. Aleluia. Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vida, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está falando da salvação do povo, porque o ministério dele foi orar para que o povo viesse se arrepender. Mas o povo Te amo, Senhor. aí ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vida, toda